E gente, vamos dar início aqui ao nosso novo assunto, tá? Na verdade, o nosso assunto é o espaço brasileiro. Oi, pode dizer? O espaço, né, brasileiro e sua diversidade. Então a gente vai estudar um pouco esse espaço, né, brasileiro, as principais características aqui dele e tudo mais, a sua diversidade cultural, religiosa, né, que o Brasil tem. Então a gente vai ver isso. No vídeo vocês estão olhando, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu vi, né, Cleiton? Meu filho. Então a gente vê aqui alguns objetivos, né, pessoal? A gente vai ver aqui alguns objetivos bastante importantes para as nossas aulas futuras, tá? E a de hoje. A gente vai ver, né, ou vai tentar compreender a diversidade natural brasileira como um fruto da sua posição geográfica, tá? Então a gente vai ver essa diversidade natural que o Brasil tem, né, as suas riquezas, tá? O Brasil é um país rico em natureza, né? A questão do minério, é um país rico em minério, mas não só isso, mas as nossas florestas são ricas, proporcionando aí pra gente, e não só pra gente, mas para toda a humanidade, né? Um clima mais saudável, né, digamos assim. Então, tudo isso contribui. A diversidade natural do Brasil é imensa, né? E a gente tem aí como um fruto a sua posição geográfica, que é extremamente importante para o Brasil. Se a gente, por exemplo, estivesse entre uma placa tectônica no Brasil, a gente iria ter uma dificuldade aí no Brasil. E o Brasil, ele não está em nenhuma das placas tectônicas localizada em todas as regiões do mundo, tá? Então a gente vai ver depois mais sobre isso e aprofundar sobre isso. A gente vai também tentar identificar espacialmente a distribuição da chuva sobre o território brasileiro. Então a gente vai identificar ali como é as chuvas em cada região do Brasil, como é qual a diferença da chuva na região sul para a região nordeste, qual a diferença dessas duas regiões para o oeste e o leste. Então tudo isso a gente vai ver, tá? A diferença, se ela é de forma regular ou de forma irregular. Então tudo isso é importante para entendermos sobre a diversidade natural do nosso país. Tentaremos também entender e compreender sobre a diversidade de biomas existentes no território brasileiro. Então, nosso país é rico em biomas, né? Possui, como a gente já viu, uma grande variedade, e a gente vai tentar compreender mais sobre isso e aprofundar, né? Na matéria passada, a gente viu bastante por cima em relação a agricultura, né, agropecuária brasileira. Eu falei um pouco indiretamente sobre isso, mas nesse assunto a gente vai focar muito em relação a essa diversidade natural do Brasil. Vamos observar os diferentes climas, né, existentes no território, como eu falei. A gente vai ver a distribuição, tá? Primeiro a distribuição, como é feita essa distribuição, como é realizada em cada estado, em cada região do país. Mas a gente vai ver também os diferentes tipos climáticos, tá? Como por exemplo aqui no Nordeste destaca o clima árido, né, seco. Já na região Sul, um clima mais úmido, mais chuvoso, e nas épocas de verão mais seco. Então a gente vai ver tudo isso, tá? E também vamos conhecer a hidrosfera, né? Isto é, as diferentes formas de acúmulo da água na superfície terrestre, beleza? Então, são objetivos que a gente tem que alcançar durante a nossa aula aqui nessa turma, tá certo? Eu espero que a gente possa alcançar bons resultados em relação aos nossos estudos. Esse assunto, ele não vai ter
uma grande variedade, como teve o nosso assunto passado, né? Porque era, como eu falei para vocês, eram muito detalhes, né, para lembrar características de cada região. Vocês teriam que identificar na prova de vocês, por exemplo, algumas questõezinhas, alguns detalhezinhos que são importantes, né? Mas aqui a gente vai ver algo mais amplo, tá? A gente vai focar somente no território brasileiro, tá? Somente em relação a isso, beleza? Então na página 262, na página 262, a gente vai ver a natureza do espaço brasileiro, né? Características gerais do espaço natural brasileiro. Então eu queria que alguém lesse aqui essa parte pra gente conseguir identificar algumas questões aqui. Então alguém poderia ler, por favor, essa primeira parte? Nosso colega aqui leu sobre algumas características gerais, não tão aprofundadas, mas assim, algumas características bem superficiais, né? Não focando tanto nessa questão do espaço natural, né? Mas foi o resumo do resumo, né? Digamos assim, é o resumo do resumo em relação a esse espaço natural, né? Então, o Brasil, né? A nossa região, ela é caracterizada e ela é vista muito no mundo todo pela sua beleza, pela sua riqueza e diversidade do espaço natural brasileiro. Então, por muitos países, né, eles admiram a beleza do Brasil, e não é à toa que a gente tem muitos turistas vindo de fora, né, para visitar o país, os principais pontos turísticos, como a praia de Copacabana, as praias, né, principalmente as praias da região brasileira, que possuem vistas magníficas, né? Conhecer um pouco da cultura brasileira, enfim. As pessoas vêm muito ao Brasil e olham a sua beleza, a sua riqueza, né? E essa diversidade natural que é gigantesca, como por exemplo, muitos vêm ao Brasil para visitar alguns biomas do nosso país, como é o caso da Amazônia, né? Muitas pessoas têm curiosidade para saber como é a Amazônia e como é a sua vegetação e tudo mais, né? Então o Brasil se destaca muito. Então, desde Pedro Vaz de Caminha, né, que já falava sobre a beleza e a riqueza do Brasil, a gente vai ver que unanimidade, de uma forma unânime, né, digamos assim, o território do nosso país apresenta uma diversidade natural riquíssima, onde todo o mundo admira as riquezas naturais do Brasil. Como eu falei para vocês, gente, a gente tem a Amazônia, né? A gente tem a Amazônia como a maior riqueza natural do mundo, tá? No mundo. O mais importante, tanto é que não somente o Brasil, mas outros países ajudam a preservar a Amazônia pelo fato de que se houver ainda mais, né, alguns cientistas mostram que se o ser humano continuar com a desmatação e com as queimadas que estão fazendo na Amazônia, futuramente a Amazônia as riquezas naturais da Amazônia será totalmente destruída e a raça humana pagará por esses feitos, tá certo? Então, toda ação humana em relação à Amazônia, né, em relação a questões negativas e destruição à natureza, vai prejudicar de forma extremamente negativa, né, o clima e tudo mais, né? Então, a gente deve ter cuidado com essas riquezas naturais, pois elas podem provocar grandes problemas caso o ser humano continue destruindo elas. Então a gente vê também, né, que algumas regiões rebaixadas até picos acima de 1000 metros, né? A gente aqui está falando do relevo
do Brasil, né, onde ele possui múltiplas feições, como nossa colega leu, e vamos ter ali alguns picos acima de 1.000 metros de altitude, mas eles não vão chegar a altitudes montanhosas como a gente vai encontrar ali, por exemplo, no Japão. Tá? No Japão, como ele possui grandes montanhas, ele dificulta, por exemplo, a agricultura. Já no Brasil, a gente não vai encontrar tantas, né? A gente vai encontrar alguns picos em relação a essa questão aí de cerca de 1.000 metros. Então a gente não vai ter tanta dificuldade em relação à altitude do nosso país, tá? E não vamos ter problema no nosso relevo. Então a climatologia, ela apresenta como principal característica predominante uma temperatura elevada e chuvas abundantes em maior parte do território. Então, em épocas, né, de verão, a gente vai ter aí temperaturas elevadas. Em época de verão, em relação ao tempo de cada região, né? Porque a gente no Nordeste, eu acho que a gente tem um verão todo dia. Né? Brincadeiras à parte, né? A gente vai ter aí um verão extremamente quente no Brasil, né? Com temperaturas elevadas nas regiões onde o verão está presente, né? Então, no verão, temperaturas elevadas. Já no inverno, a gente vai ter as chuvas presentes, né? Em grande parte do território brasileiro, certo? Em grande parte do território brasileiro. E nas regiões do Nordeste, a gente vai ver aí que é onde possui mais dificuldade, mas mesmo assim a gente não passa tantas dificuldades, porque os açudes que a gente chama, né, os rios, eles acumulam água e a gente passa por um longo tempo com água até as próximas chuvas, né? Então essa é uma característica bem importante do Nordeste. Favorecendo, né, a existência de rios cauladosos e uma vegetação farta e diversificada, né? Então, a partir dessa climatologia, desse clima com altas temperaturas e em épocas chuvosas, a gente vai ter aí uma grande diversidade do nosso clima, como por exemplo na região sul a gente vai encontrar um tipo de vegetação, na região nordeste a gente vai encontrar outra. Por exemplo, aqui no nosso nordeste vamos encontrar as cactáceas, né, que é os cactos. E já na região sul a gente vai encontrar algumas árvores de grande porte, como é o caso da floresta tropical, né? Então vejam aí a diferença, a diversidade natural, né? Aqui no nordeste a gente tem uma coisa, mas lá no sul temos outra realidade, outras questões importantes. Não dizendo que a nossa vegetação ela não é importante, mas ela é mais escassa. Ela precisa acumular água em seu interior para que ela possa sobreviver, como é a questão do cacto, né? O cacto ele acumula água para poder sobreviver, certo? Então isso é importante entendermos. A construção do espaço geográfico, ela produziu impacto sobre praticamente todos os ambientes naturais, que variam de intensidade conforme as necessidades e os interesses envolvidos. Então a gente vai ver aqui, né, em questão da construção do espaço geográfico, que a gente entende que a formação do espaço geográfico se dá pela ação humana. Eu acho que vocês já estudaram isso no sexto ano. Isso, exatamente. Mas vocês, se não estudaram, vocês deveriam estudar sobre essa questão do espaço geográfico, que se dá pela ação humana. Então o ser humano tem... Se perdeu aonde, Gabriel? Eu tô falando aqui, ainda da página 262, aqui na parte final. Produzir um impacto sobre praticamente, né, todos os ambientes naturais que variam de intensidade conforme as necessidades e os interesses envolvidos. Essa parte final aqui ainda, tá? A gente vai ver
né, a construção do espaço geográfico, e nessa construção, né, que a gente viu, e eu já falei aqui, que a construção desse espaço, ela se dá pela ação humana. O ser humano, ele age diretamente nesse espaço, tá? Então, o que é que provoca? O que ele produziu? Produziu impacto sobre praticamente todo o ambiente natural. Estamos falando aqui agora de espaço natural. Então, o ser humano, ele contribuiu, né? Podemos dizer que em forma negativa, eu posso dizer assim, né? Porque o ser humano tem destruído a natureza para construir áreas urbanizadas. O que significa isso, professor? É destruir a natureza para construir casas, por exemplo, né? Então o ser humano, ele tem, né, praticado, ele produziu impactos em relação a praticamente todo o ambiente natural. Estamos falando aqui do Brasil, né, que viviam de intensidade conforme as necessidades dos interesses envolvidos. Então, o brasileiro, né, a partir do seu espaço geográfico, ele produziu impactos significativos para a derrubada, podemos dizer assim, de um ambiente natural, dos ambientes naturais. Certo? Ok. Então, alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Eu só queria deixar uma informação aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, né, mas o planeta Terra ele sofreu uma influência do intemperismo, né, e condições naturais, como terremotos, vulcanismos, né, atuando como modificadores de paisagem. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Anos e anos atrás, gente, aqui na Terra a gente sabe que ela passou por grandes transformações. E a gente também vai ver, né, que as placas tectônicas, elas são os principais agentes e que causam os vulcões, causam os furacões, os tornados, né? Então, o Brasil, ela sofreu com tudo isso, com os terremotos constantes, com os vulcões, né? Então, o Brasil, ele passou por esse processo, né? Há milhares de anos, o Brasil, nossa região aqui, né, o Brasil, ele passou por esse processo de terremoto, assim como, por exemplo, a gente vê nos jornais, como os Estados Unidos passa por terremotos, como o Japão passou pelo tsunami, o Brasil passou por tudo isso, né? Passou por esses problemas naturais. Contudo, hoje no nosso país, por isso que o Brasil, sim, Gabriel, é considerado um país bom de se viver justamente por isso, por ele ficar longe, entre aspas, né, longe das placas tectônicas, né, mas essas placas elas não vão alcançar o território brasileiro. Professor, mas isso significa que o Brasil não vai passar por nenhum terremoto? Recentemente eu vi, professor, na televisão, no jornal, que tal cidade ela teve um terremoto, mas isso não foi ocasionado pelas placas tectônicas, e a gente vai ver na frente, tá, pessoal? Agora eu queria que outra pessoa lesse para mim, né, finalizando essa parte agora, e já entrando nesse assunto que eu já falei aqui sobre essa questão do Brasil passar por terremotos e vulcões no passado, bem no passado, né? A gente vai ver agora a questão presente de hoje, como estão as placas tectônicas, tá? Então a gente vai identificar algumas placas tectônicas aqui nesse próximo assunto. Então, a calma geológica no território brasileiro. Alguém poderia ler para mim na página 263, por favor? Que as placas se movem, né? Há os tremores de terras, como a gente vê lá no Japão, que para eles é comum,
Né? Para os japoneses, aqueles abalos sísmicos são comuns, é algo natural. Se acontecer isso no Brasil, a gente vai começar a ter medo. Né? Meu Deus do céu, vai cair o mundo, vai desabar tudo. Né? Então a gente muitas vezes, se isso acontecer no Brasil, se isso acontecesse no Brasil, as pessoas iam ficar com medo, porque isso não é algo natural no Brasil. Né? Porque vocês não vê nas televisões passando sobre alguns abalos sísmicos que houve em tal região brasileira, é impossível. Né? A gente vê mais morte na televisão. Descarregando. Ok, Cadnael. Mas já estou finalizando aqui, tá? Por fazer a chamada. É só essa última questão aqui. Então, o Brasil não vai passar por nenhum abalo sísmico, tá? Lembrando que o abalo sísmico, ele não causa somente terremotos, né? Mas ele vai causar ali o tsunami, né? Como a gente novamente já viu no Japão, né? O tremor é causado dentro do oceano e assim a água ela invade as cidades, causando grande destruição em massa, tá? Então, o Brasil está livre dessas questões naturais como o abalo sísmico e também dos vulcões. Tá? O Brasil não apresenta nenhum vulcão ativo, nem de perto, tá? Nem de perto. Né? Agora uma questão importante é que essa calma geológica, né, é importante calma, é explicada pela antiguidade de formação do nosso território e por seu posicionamento na placa sul-americana que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas é importante entendermos a antiguidade da formação do nosso território, tá? Para entendermos o quão é antigo o nosso território, pessoal. Porque desde a época que os indígenas habitaram as nossas terras, ela já era livre dessa placa tectônica. Vocês estão conseguindo entender? Então é algo muito antigo, muito antigo. Tá? Então, estamos falando aí de 1000 anos antes de Cristo, tá? Por aí que o Brasil passava por isso, tá? Então é muito antigo. Tanto é que a gente observa agora no mapa, tá? Onde a gente tem a parte cinza, o limite das placas, e no vermelhinho a direção, né, do deslocamento dessa placa, a direção que ela está indo. Observem aqui uma questão aqui importante. Vejam onde o Brasil está localizado, nessa parte verde, né, placa sul-americana. Vejam que o Brasil ele está longe em relação às placas tectônicas, né? Então vejam que o Brasil territorialmente, né, ele está livre, né? Em comparação a gente pega aqui na região da placa do Caribe, que pega Cuba, né? Algumas placas aqui pegando alguns continentes dos sul-americanos, né? Pegando aqui os Estados Unidos. Enfim, vejam que somente o Brasil, né, desses países aqui que tem uma questão de proximidade, né, mas que não sofrem por esses abalos, é o Brasil e a África, né, a placa sul-africana, por ser uma região, por ser um território também extenso. Tá travando, Gabriel. Percebi quando você ligou o microfone, viu? Mas vamos lá, já tá acabando, tá? Então a gente percebe aqui que o Brasil está longe, né, dessas placas. Mas observamos aqui que as placas elas estão, né, em constante movimento, né? Elas estão se movimentando. Então observem aqui que as placas elas estão indo para fora do Brasil, elas estão se afastando cada vez mais, tá? Então chegará uma época, daqui a milhares de anos, se ainda existir a humanidade, a gente vai ver que as placas elas vão se distanciar cada vez mais. Tá? Elas vão ficar extremamente distantes umas das outras. Beleza? Então a gente viu aqui essa questão aqui, né, que o Brasil está tranquilos em relação a esses problemas naturais. Beleza? Está tranquilos em relação a isso. Ok, pessoal, finalizamos a aula de hoje.
É melhor falar pelo chat, viu, Gabriel? Que eu não tô entendendo nada. Pessoal, deixa eu perguntar. Vocês têm um professor André, não tem? Chamado André? É André o nome dele, meu Deus. Tem não, né? Não, André não, Diego. Diego, não é isso? É Diego, ele é professor de matemática? Isso, amanhã eu vou cobrir a aula dele, tá? Então é bem provável que a gente vai ter alguns encontros, tá certo? É de literatura? Pronto, de literatura. Então a gente vai ter alguns encontros amanhã, eu acho, viu? Eu acho que amanhã você tem aula deles. E ele pediu pra mim cobrir a aula dele porque ele vai ter que resolver algumas questões. Enfim, ele colocou lá no grupo, eu acho que vocês viram, né? Então amanhã eu vou cobrir a aula dele. Fazer a chamada aqui, pessoal. Oi?